Estava encostado na parede do pátio da universidade, um cigarro entre os dedos, quando ela se aproximou. Camila. A mesma garota que 3 meses atrás havia me dito que eu era incrível, mas apenas como amigo. Seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto antes, e ela mordia o lábio inferior enquanto falava sobre qualquer coisa irrelevante. Eu mal respondia, desviava o olhar, soltava a fumaça devagar, e quanto mais frio eu ficava, mais ela se aproximava. Foi nesse momento que tive certeza. Eu havia me tornado exatamente o tipo de homem que sempre odiei. Meu nome é Lucas, tenho 21 anos, e durante os últimos 2 anos vivi uma transformação que me assombra até hoje. Não porque ela foi difícil, mas porque foi assustadoramente fácil. Em questão de meses, passei de ser o cara que todas as garotas procuravam para desabafar sobre seus relacionamentos tóxicos, para ser o próprio relacionamento tóxico que elas desejavam. Você provavelmente conhece alguém como eu. Talvez você mesmo tenha sido como eu era antes, ou talvez você seja como eu me tornei. A diferença é que eu lembro perfeitamente de como era estar do outro lado, e essa memória me corrói por dentro toda vez que vejo o resultado da minha mudança. Cresci em uma casa onde masculinidade era sinônimo de gentileza. Minha mãe, minhas 3 tias, minhas primas mais velhas, todas elas me moldaram com as melhores intenções, me ensinando que o homem ideal era aquele que escutava, que cuidava, que protegia sem esperar nada em troca. Seja o tipo de homem que nós mulheres sonhamos encontrar. Minha mãe sempre repetia, enquanto alisava meu cabelo depois de mais uma briga na escola, por eu não ter reagido a alguma provocação. Durante 17 anos, acreditei piamente nessa versão de mim mesmo. Eu era o cara que carregava as mochilas pesadas, que oferecia o casaco quando estava frio, que lembrava dos aniversários e datas importantes. Eu era o cara que ficava acordado até 2 da manhã, ouvindo sobre o ex-namorado idiota que havia magoado a garota que eu gostava. Eu era o cara que sempre dizia as palavras certas, que sempre estava disponível, que sempre colocava as necessidades delas antes das minhas. E sabe qual foi o meu prêmio por ser esse homem perfeito? 17 anos de rejeição. 17 anos ouvindo "você é incrível, mas..." 17 anos sendo o melhor amigo, o confidente, o conselheiro amoroso. 17 anos vendo essas mesmas mulheres que me diziam o quanto eu era especial correrem atrás de caras que mal respondiam suas mensagens. Foi aos 19 anos que algo dentro de mim quebrou. Não foi um momento dramático, não foi uma grande epifania. Foi simplesmente o cansaço de ser invisível para quem eu mais queria ser visto. Estava sentado no meu quarto, olhando para uma carta de amor que havia escrito para uma garota da minha turma. Uma carta que eu sabia que nunca teria coragem de entregar, porque já conhecia a resposta. Ela estava interessada no cara que faltava às aulas, que era grosseiro com os professores, que tratava as garotas como se fossem descartáveis. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se ser gentil e cuidadoso não funcionava, eu seria o oposto. Se ser disponível me tornava invisível, eu seria inacessível. Se demonstrar interesse me colocava na friend zone, eu seria indiferente. Não tinha nada a perder, porque o que eu vinha fazendo claramente não estava funcionando. A transformação não foi sobre dinheiro ou status. Eu continuava sendo o mesmo universitário de classe média, morando com a mãe, trabalhando meio período em uma loja de roupas, mas mudei tudo o que estava ao meu alcance. Comecei a fumar, não porque gostava, mas porque me dava algo para fazer com as mãos quando queria parecer desinteressado. Mudei meu estilo de roupa. Troquei as camisetas largas por peças mais justas e escuras. Deixei o cabelo crescer um pouco e parei de me barbear todos os dias, mas a mudança real não foi física, foi comportamental.
Parei de responder mensagens imediatamente. Parei de fazer perguntas sobre os sentimentos delas. Parei de oferecer ajuda sem que pedissem. Parei de ser o cara que sempre dizia sim. Comecei a ser o cara que dizia não, que chegava atrasado, que parecia ter coisas mais importantes para fazer. E o resultado? Em menos de 3 meses, minha vida amorosa virou de cabeça para baixo. As mesmas garotas que antes me viam como um irmão mais novo, começaram a me ver como um homem. Garotas que nunca haviam reparado em mim, começaram a procurar desculpas para conversar. Meu telefone, que antes só tocava para emergências familiares, agora não parava de receber mensagens. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa transformação. Quando você finalmente consegue o que sempre quis, usando métodos que sempre desprezou, o gosto da vitória se torna amargo. Porque agora eu sabia a verdade. Eu sabia que a versão de mim mesmo que elas desejavam não era real. Era uma performance. Uma máscara que eu havia criado baseada na observação dos homens que sempre me fizeram sentir inadequado. E quanto mais eu usava essa máscara, mais difícil se tornava lembrá-la. Meu coração disparou quando percebi que estava funcionando. Não de alegria, mas de algo que eu não conseguia nomear na época. Era como se eu estivesse assistindo a minha própria vida através de um vidro embaçado, vendo alguém que se parecia comigo, mas que não era eu. Tenho certeza de que você já sentiu algo parecido. Aquela sensação de estar interpretando um papel que não escolheu, mas que de alguma forma se encaixou perfeitamente em você. A diferença é que eu havia escolhido conscientemente essa máscara, e agora ela estava colando na minha pele. Antes da transformação, eu era o Lucas que chorava assistindo filme romântico. O Lucas que guardava as cartas que recebia no aniversário. O Lucas que sabia o nome de todos os cachorros da vizinhança e parava para fazer carinho em cada um deles no caminho para a faculdade. Eu era sensível, emotivo, vulnerável, talvez até demais. Minha mãe sempre dizia que eu era seu menino doce. Ela trabalhava como enfermeira em 2 hospitais, acordava às 5 da manhã e voltava para casa às 9 da noite. Mesmo cansada, sempre encontrava tempo para perguntar como havia sido meu dia, para ouvir minhas histórias da escola, para me dar conselhos sobre como lidar com os meninos que me provocavam. Não reaja com violência, ela sempre repetia. Seja maior que isso. Seja o homem que eu sei que você pode ser. Minha tia Carla, que morava na casa ao lado, era como uma segunda mãe. Divorciada, com 2 filhas, ela me tratava como o filho homem que nunca teve. Era ela quem me levava para cortar cabelo, quem me ensinava a escolher roupas, quem me dava dicas sobre como conversar com garotas. Seja respeitoso, ela sempre dizia. Escute mais do que fale. Faça perguntas sobre os sonhos delas. Mostre que você se importa de verdade. Minhas primas, Ana e Beatriz, 5 e 3 anos mais velhas que eu, me tratavam como um irmão mais novo. Elas me contavam sobre seus relacionamentos, me pediam opinião sobre os meninos que gostavam, me usavam como termômetro para saber se algum pretendente era bom o suficiente. Você é tão maduro para sua idade, Ana sempre me dizia. Quando você crescer, vai fazer alguma garota muito feliz. E eu acreditava, eu realmente acreditava que seguindo todos esses conselhos, sendo esse homem ideal que elas descreviam, eu seria irresistível. Eu seria o cara que toda garota gostaria de apresentar para os pais. O cara que faria alguma mulher se sentir sortuda por ter me encontrado. Mas a realidade era outra. A primeira vez que me declarei para alguém, aos 15 anos, para a Marina da minha turma, ela riu. Não foi uma risada maliciosa, mas aquela risada desconfortável de quem não sabe como responder a algo que considera absurdo. Você é muito fofo, Lucas, ela disse, mas eu não te vejo dessa forma. Fofo. Essa palavra me perseguiu durante anos. Fofo era o que você chamava um cachorrinho, um bebê, um irmão mais novo. Fofo não era atraente.
Fofo não era desejável. Fofo era seguro, previsível, inofensivo. Aos 16 tentei com a Júlia, uma garota tímida da biblioteca que sempre pegava os mesmos livros que eu. Passamos meses conversando sobre literatura, sobre filmes, sobre sonhos. Eu tinha certeza de que havia algo ali. Quando finalmente criei coragem para convidá-la para sair, ela me disse: "Prefiro que continuemos amigos. Você é muito especial para estragar nossa amizade." Especial. Outra palavra que se tornou um veneno para mim. Especial era o que você dizia quando não queria magoar alguém, mas também não queria dar esperanças. Aos 17, foi com a Camila. Ela estava terminando um relacionamento conturbado com um cara que a tratava mal. Eu estava lá para consolá-la, para ouvir suas lágrimas, para dizer que ela merecia coisa melhor. Passamos 3 meses em longas conversas noturnas, eu sendo o ombro amigo, o conselheiro emocional. Quando ela finalmente superou o ex, eu pensei que talvez fosse minha vez. "Você é incrível, Lucas", ela me disse quando me declarei. "Qualquer garota seria sortuda em ter você, mas eu preciso de um tempo para mim mesma agora." 2 semanas depois, ela estava beijando outro cara na festa de formatura. Foi aí que comecei a observar um padrão. Todas essas garotas que me rejeitavam acabavam se envolvendo com o mesmo tipo de homem. Caras que chegavam atrasados aos encontros, caras que demoravam dias para responder mensagens, caras que pareciam ter sempre algo mais importante para fazer, caras que não perguntavam sobre os sentimentos delas, que não ofereciam conselhos, que não carregavam mochilas pesadas, caras que eram tudo o que eu não era. E quanto mais eu pensava nisso, mais uma verdade dolorosa se cristalizava na minha mente. Talvez o problema não fosse elas. Talvez o problema fosse eu. Talvez toda essa educação sobre como ser o homem ideal estivesse me transformando no homem invisível. Comecei a questionar tudo. As palavras da minha mãe, os conselhos das minhas tias, as opiniões das minhas primas. Será que elas realmente sabiam o que queriam? Ou será que elas me diziam o que achavam que deveria querer, enquanto inconscientemente se sentiam atraídas por algo completamente diferente? Essa dúvida me consumia, porque se fosse verdade, significava que eu havia desperdiçado anos da minha vida tentando ser alguém que nunca seria desejado. Significava que tudo o que eu acreditava sobre relacionamentos estava errado. Significava que eu precisava escolher entre ser quem eu era e conseguir o que eu queria. E aos 19 anos, cansado de ser o eterno amigo, o eterno conselheiro, o eterno fofo e especial, eu fiz uma escolha que mudaria tudo. O cheiro de café queimado do bar da universidade se misturava com o aroma do cigarro que eu segurava entre os dedos. Era uma terça-feira chuvosa de março. E o pátio coberto estava mais cheio que o normal. Grupos de estudantes se aglomeravam nas mesas redondas de metal, suas vozes se misturando em um burburinho constante que ecoava pelas paredes de concreto pintadas de um amarelo desbotado. Eu estava sentado sozinho em uma mesa no canto, longe o suficiente para observar, perto o suficiente para ser visto. Minha jaqueta de couro preta estava jogada no encosto da cadeira, e eu usava uma camiseta cinza escura que tinha comprado no fim de semana anterior. Nada muito caro, mas diferente das camisetas largas e coloridas que costumava usar. A universidade sempre foi um teatro social, mas agora eu começava a ver os palcos e os bastidores com clareza. As panelinhas se dividiam pelos mesmos lugares de sempre. Os atletas ocupavam as mesas centrais, sempre ruidosos, sempre rindo alto. As meninas da comunicação ficavam próximas ao balcão, checando constantemente os celulares e retocando a maquiagem. Os nerds da computação se escondiam no canto oposto ao meu, notebooks abertos, fones de ouvido grudados nas orelhas. E eu estava aprendendo a ocupar um espaço diferente.
Não mais o cara que se sentava com qualquer grupo que o aceitasse, sempre ansioso para agradar, sempre disponível para qualquer conversa. Agora eu estava me tornando o cara que as pessoas observavam de longe, tentando decifrar. A mudança havia começado 3 semanas antes, em casa. Minha mãe estava no plantão noturno e eu tinha a casa só para mim. Peguei todas as camisetas coloridas do meu guarda-roupa e as separei em uma pilha. Não joguei fora, não fui dramático. Apenas as guardei em uma caixa no fundo do armário, como se estivesse arquivando uma versão de mim mesmo que havia decidido aposentar. No sábado seguinte, fui até o centro da cidade com o dinheiro que tinha guardado do trabalho. Entrei em lojas que nunca havia pisado antes. Experimentei roupas que nunca havia considerado usar. Comprei 3 camisetas pretas, 2 cinzas, uma jaqueta de couro sintético que custou metade do meu salário. Comprei também uma carteira nova, toda preta, sem os adesivos de bandas que decoravam a anterior. O cigarro foi a parte mais difícil. Eu detestava o cheiro, detestava a ideia de prejudicar minha saúde, detestava tudo o que aquilo representava. Mas não era sobre o cigarro em si. Era sobre o que ele me dava. Uma desculpa para pausar conversas, um motivo para desviar o olhar, uma forma de criar mistério onde antes havia ansiedade. Comprei o primeiro maço numa quinta-feira, depois da aula. Minhas mãos tremiam quando pedi ao balconista, não de nervosismo, mas de uma mistura estranha, de nojo e determinação. Guardei o maço no bolso da jaqueta nova e fui para casa. Passou uma semana inteira antes de eu acender o primeiro. Foi no pátio da universidade, exatamente no local onde eu estava agora. Havia uma garota da minha turma de literatura, a Fernanda, sentada algumas mesas adiante. Ela sempre havia sido cordial comigo, mas nunca havia demonstrado interesse além da cortesia básica. Acendi o cigarro com as mãos ainda tremendo, não pelo vício que ainda não tinha, mas pela certeza de que estava cruzando uma linha que não poderia mais voltar. A fumaça queimou minha garganta, me fez tossir discretamente. Mas mantive a pose, segurando o cigarro da forma que havia visto outros fazerem. Relaxado, entre o indicador e o médio, o braço apoiado na mesa. Fernanda olhou na minha direção. Não foi um olhar casual, foi um olhar de reconhecimento, como se ela estivesse vendo algo que não havia notado antes. Desviei o olhar para o celular. Fingi estar lendo algo importante. Quando olhei novamente, ela ainda estava me observando. Soltei a fumaça devagar, mantive a expressão neutra, voltei a olhar para a tela. 5 minutos depois, ela se levantou e veio na minha direção. Não sabia que você fumava, ela disse com um sorriso que eu nunca havia visto antes. Era um sorriso diferente, mais interessado. Comecei recentemente, respondi tentando manter a voz casual. Não ofereci mais informações, não fiz perguntas sobre ela, não tentei prolongar a conversa como costumava fazer. Fica bem em você, ela disse, e eu juro que vi suas bochechas ficarem ligeiramente rosadas. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Antigamente, eu teria preenchido esse silêncio com qualquer assunto que me viesse à cabeça. Mas agora eu deixei o silêncio existir, deixei que ela se sentisse desconfortável com ele. Bem, ela disse finalmente, vou indo para a aula, te vejo depois. Eu apenas acenei, dei uma tragada no cigarro, mantive os olhos na tela do celular. Ela ficou parada ali por mais alguns segundos, claramente esperando que eu dissesse algo, que fizesse algum movimento para continuar a conversa. Quando percebeu que eu não faria, ela se afastou, mas não sem antes olhar para trás 2 vezes. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, uma garota havia me procurado. Não para pedir conselho, não para chorar sobre algum problema, não para me usar como muleta emocional. Ela havia se aproximado porque tinha notado algo diferente em mim, algo que havia despertado sua curiosidade. E o mais perturbador era que esse algo diferente era exatamente o oposto de tudo o que eu havia sido ensinado a ser.
O ambiente da universidade começou a se transformar ao meu redor. Os mesmos corredores, as mesmas salas, as mesmas pessoas, mas minha posição nesse cenário havia mudado. Eu não era mais o figurante bondoso que todos conheciam. Estava me tornando um personagem principal, e isso era ao mesmo tempo emocionante e assustador. Porque quanto mais eu interpretava esse papel, mais difícil se tornava lembrar das falas do personagem original. As semanas seguintes se desenrolaram como uma experiência social perturbadora. Cada dia trazia uma nova confirmação de que minha transformação estava funcionando, e cada confirmação me deixava mais confuso sobre quem eu realmente era. Fernanda começou a aparecer casualmente nos lugares onde eu costumava estar. No bar da universidade, na biblioteca, até no ponto de ônibus, onde eu nunca havia a visto antes. Ela sempre encontrava uma desculpa para conversar, sempre parecia estar testando minha reação a alguma coisa. "Você mudou", ela me disse um dia, sentando-se na minha mesa sem ser convidada. "Está mais interessante." Eu apenas ergui uma sobrancelha, não respondi imediatamente. Antes, eu teria enchido o silêncio com perguntas sobre o que ela quis dizer, teria buscado validação, teria tentado agradar. Agora, eu deixava que ela explicasse sozinha. "Você está mais misterioso", ela continuou, brincando com uma mecha do cabelo. "Antes você era muito previsível." Previsível. A palavra ecoou na minha mente como um soco. Era isso que eu havia sido durante todos esses anos. Previsível, seguro, sem surpresas, sem desafios. Mas a mudança mais dramática aconteceu com Camila. Lembra dela? A garota que 3 meses antes havia me dado o famoso "você é incrível, mas..." Agora, ela me mandava mensagens diariamente. Mensagens que eu demorava horas para responder, seguindo uma regra que eu havia criado para mim mesmo. Nunca responder imediatamente, sempre parecer que tenho algo mais importante para fazer. "Oi, sumido", ela escreveu numa quinta-feira à tarde. "Que tal tomarmos um café hoje?" Eu vi a mensagem às 3 da tarde. Respondi às 8 da noite. "Talvez outro dia." "Quando?" Ela respondeu em menos de 5 minutos. Eu esperei até o dia seguinte. "Vou ver minha agenda e te aviso." Agenda. Eu não tinha agenda nenhuma. Minha vida continuava sendo a mesma rotina de sempre. Faculdade, trabalho, casa. Mas agora eu fingia ter uma vida mais interessante, mais ocupada, mais cheia de compromissos misteriosos. E funcionava. Quanto mais eu me mostrava indisponível, mais ela insistia. Quanto menos interesse eu demonstrava, mais ela parecia desesperada para conquistar minha atenção. "Você está sendo muito estranho comigo", ela disse quando finalmente aceitei encontrá-la para um café. "Parece que nem se importa se eu estou aqui ou não." "Não estou sendo estranho", respondi, mexendo no açúcar do café sem olhar para ela. "Estou sendo eu mesmo." Mas não era verdade. Eu estava sendo uma versão cuidadosamente construída de mim mesmo, uma persona que havia criado baseada na observação dos homens que sempre me fizeram sentir inferior. Eu estava sendo o Lucas que não se importava demais, que não estava sempre disponível, que não fazia perguntas sobre os sentimentos das pessoas. O mais perturbador era ver como isso afetava não apenas as garotas, mas também os outros homens ao meu redor. Marcos, um colega de turma que sempre havia me tratado como um irmão mais novo, começou a me procurar para conselhos sobre garotas. Rafael, que nunca havia me convidado para suas festas, de repente queria saber qual era meu segredo. "Cara, você está diferente", Marcos me disse um dia, depois de me ver conversando com 3 garotas diferentes no intervalo. "Está pegando geral. Qual é a sua?" Eu dei de ombros, acendi um cigarro, fingi que aquilo era natural para mim. "Não tem segredo", respondi. "Só parei de me esforçar tanto." E essa frase se tornou meu mantra. Parei de me esforçar tanto. Parei de tentar agradar. Parei de estar sempre disponível.
Parei de fazer perguntas sobre os sentimentos das pessoas. Parei de ser o cara que todos procuravam quando precisavam de um ombro amigo. Mas o que eu realmente havia parado era de ser eu mesmo. A transformação física também estava se consolidando. Meu cabelo, que eu sempre cortava bem curto, agora estava mais longo, com um corte que me dava um ar mais rebelde. Eu havia perdido peso, não propositalmente, mas porque a ansiedade constante de manter essa nova persona estava afetando meu apetite. Minha postura havia mudado. Eu andava mais devagar, mantinha os ombros mais relaxados, falava mais baixo. Minha mãe foi a primeira a notar. "Você está diferente, meu filho", ela disse numa noite, quando cheguei em casa, depois de mais um encontro casual com alguma garota que havia me procurado. "Está mais sério." "Estou crescendo", respondi, evitando entrar em detalhes. "E esse cigarro?" ela perguntou, farejando o cheiro na minha roupa. "Você sabe que detesto isso." "É só uma fase." Menti, sabendo que já estava além de uma fase. O cigarro havia se tornado um acessório essencial da minha nova identidade. Mas foi com minha tia Carla que a conversa se tornou mais tensa. Ela me encontrou fumando no quintal de casa numa tarde de sábado. "Que história é essa, Lucas?" ela perguntou com aquele tom de quem está genuinamente preocupada. "Sua mãe me contou que você está se comportando de forma estranha, não está mais conversando com ela, está chegando tarde, está fumando." "Não estou fazendo nada de errado", respondi, mas sem a paciência que costumava ter com ela. "Errado talvez não", ela disse, se sentando na cadeira ao meu lado, "mas diferente, muito diferente. Onde está aquele menino doce que costumava me contar sobre seus livros favoritos?" A pergunta me incomodou mais do que eu esperava, porque a verdade era que eu não sabia onde estava aquele menino. Às vezes, tarde da noite, quando estava sozinho no meu quarto, eu sentia uma pontada de saudade do Lucas antigo. Do Lucas que se emocionava com filmes, que chorava lendo livros, que se preocupava genuinamente com os sentimentos das pessoas. Mas essa saudade durava pouco. Porque no dia seguinte, quando Camila me mandava mensagens desesperadas, quando Fernanda aparecia casualmente no meu caminho, quando outros caras me perguntavam qual era meu segredo, eu lembrava do poder que essa nova versão de mim tinha, e esse poder era viciante. Foi numa sexta-feira à noite que tudo começou a se complicar. Estava numa festa, na casa de um colega de turma, fumando no quintal, quando conheci Sofia. Ela era diferente das outras. Não veio até mim com aquele sorriso interessado que eu havia aprendido a reconhecer. Na verdade, ela mal olhou na minha direção quando seu amigo nos apresentou. "Sofia, este é o Lucas", disse o Rafael. "Lucas, Sofia faz pedagogia." "Oi", ela disse, sem muito entusiasmo, e voltou a conversar com as amigas. Aquilo me irritou, não porque eu estava interessado nela, mas porque eu havia me acostumado a ser notado. Nos últimos meses, eu havia me tornado o cara que chamava a atenção quando entrava numa sala. E ali estava uma garota que claramente não se importava com minha presença. Passei o resto da noite observando-a. Sofia era bonita, mas não de uma forma óbvia. Ela tinha um sorriso genuíno, ria alto das piadas dos amigos, parecia completamente confortável consigo mesma. E, mais importante, parecia completamente imune ao meu charme fabricado. Quando tentei me aproximar para conversar, ela foi educada, mas distante. Quando ofereci meu cigarro, ela disse que não fumava e não demonstrou interesse em saber por que eu fumava. Quando tentei usar minha postura estudada de cara misterioso, ela simplesmente não reagiu. "Você está tentando muito", ela disse de repente, me pegando completamente de surpresa. "Como assim?" "Você está representando", ela continuou, me olhando diretamente nos olhos. "Não sei que personagem é esse que você está interpretando, mas não está funcionando comigo."
Eu senti como se ela houvesse me dado um tapa na cara. Ninguém nunca havia dito isso para mim. Ninguém nunca havia visto através da máscara que eu havia construído tão cuidadosamente. Eu não estou representando nada. Menti. Mas minha voz saiu menos convincente do que eu queria. Está sim, ela disse, com um meio sorriso que não era nem cruel nem gentil, apenas observador. E sabe como eu sei? Porque suas mãos estão tremendo. Olhei para baixo e vi que ela estava certa. Minhas mãos tremiam ligeiramente, segurando o cigarro. Não de nervosismo, ou pelo menos não apenas de nervosismo, mas de algo mais profundo. Era como se meu corpo estivesse rejeitando a persona que eu havia criado. Todo mundo representa um pouco, ela continuou, se apoiando na parede ao meu lado. Mas você está exagerando. Parece que está interpretando o que acha que é atraente em vez de simplesmente ser quem você é. E quem você acha que eu sou? Perguntei, mais defensivo do que queria parecer. Não sei, ela respondeu honestamente. Mas aposto que há alguém mais interessante do que esse personagem aí. Saí da festa mais cedo naquela noite, com a cabeça confusa e o ego ferido. Pela primeira vez em meses, minha estratégia havia falhado completamente. E pior, alguém havia visto através dela. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar na Sofia. Não porque estava apaixonado, mas porque ela havia colocado o dedo numa ferida que eu nem sabia que existia. Ela havia dito que eu estava representando. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que ela estava certa. Eu estava vivendo uma mentira. Uma mentira que funcionava, que me dava o que eu sempre havia querido, mas que estava me consumindo por dentro. Cada cigarro que eu fumava sem prazer, cada resposta fria que eu dava para garotas que genuinamente se importavam comigo, cada vez que eu fingia ter algo mais importante para fazer, eu me afastava um pouco mais de quem eu realmente era. Mas o mais assustador era que eu não tinha certeza se ainda sabia quem eu realmente era. A máscara havia colado tanto na minha pele que eu não conseguia mais distinguir onde ela terminava e onde eu começava. E foi exatamente nessa confusão mental que aconteceu o momento que mudaria tudo. Você já sentiu que estava vivendo a vida de outra pessoa? Que acordava todos os dias e precisava lembrar qual personagem deveria interpretar? Foi exatamente assim que me senti numa terça-feira de manhã, 3 semanas depois da festa, onde conheci Sofia. O dia começou como qualquer outro desde minha transformação. Acordei, vesti uma camiseta preta, peguei o maço de cigarros na mesa de cabeceira e fui para a universidade. Mas algo estava diferente. Havia uma inquietação no meu peito, um desconforto que eu não conseguia nomear. Estava no pátio da universidade, no meu lugar habitual, quando Camila se aproximou novamente. Ela havia se tornado uma presença constante na minha vida, sempre aparecendo, sempre tentando conseguir minha atenção de forma cada vez mais desesperada. Lucas, ela disse, se sentando na minha frente sem ser convidada. Preciso falar com você. Eu mantive minha postura estudada, costas apoiadas na cadeira, cigarro entre os dedos, expressão neutra. Fala. Eu gosto de você, ela disse, as palavras saindo atropeladas, como se ela tivesse ensaiado várias vezes. Gosto muito, e sei que você sente algo por mim também, mesmo que finja que não. Olhei para ela. Realmente olhei. Camila estava com olheiras, as unhas roídas, uma ansiedade visível nos gestos. A mesma garota que 3 meses antes havia me rejeitado com um sorriso educado, agora estava ali, vulnerável, praticamente implorando por um pouco da minha atenção. Camila, comecei, mantendo o tom frio que havia aperfeiçoado. Não, ela me interrompeu. Deixa eu terminar. Eu sei que cometi um erro antes. Eu não te via como te vejo agora. Você mudou, Lucas. Você ficou mais maduro, mais interessante, mais homem.
E então ela disse algo que me gelou o sangue. Você ficou como o tipo de cara que eu sempre sonhei. Tipo de cara que ela sempre sonhou. As palavras ecoaram na minha mente como um eco distorcido das palavras da minha mãe anos atrás. Seja o tipo de homem que nós mulheres sonhamos encontrar. Naquele momento, uma verdade brutal se cristalizou na minha mente. Eu havia passado anos tentando ser o homem que as mulheres diziam querer e havia falhado miseravelmente. Agora eu era o homem que elas realmente queriam, mas não era mais eu. Camila, eu disse, minha voz saindo mais baixa do que o normal. Você não me conhece. Claro que conheço, ela respondeu, esticando a mão para tocar a minha. A gente conversa há meses, a gente... Não, eu a interrompi, retirando minha mão. Você não me conhece. Você conhece isso aqui. Apontei para mim mesmo, para a jaqueta preta, para o cigarro, para a postura estudada. Isso não sou eu. Do que você está falando? E foi aí que aconteceu. Não foi uma decisão consciente, não foi planejado. Foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. Você sabe qual era meu filme favorito aos 16 anos? Perguntei, minha voz começando a tremer. Era Como Eu Era Antes de Você. Você sabe quantas vezes eu chorei assistindo? 5. 5 vezes, Camila. Ela me olhava confusa, sem entender onde eu queria chegar. Você sabe o que eu fazia nos fins de semana antes de virar esse cara aí? Eu ficava no quarto lendo poesia. Eu escrevia cartas para garotas que nunca tive coragem de enviar. Eu chorava vendo o filme da Disney. Eu ainda choro, Camila. Mesmo fumando, mesmo vestindo preto, mesmo fingindo que sou esse cara durão, eu ainda choro vendo o filme da Disney. Minha voz estava ficando mais alta, mais aguda. As pessoas nas mesas próximas começaram a olhar na nossa direção. Você quer saber qual foi a última música que me fez chorar? A Thousand Years, da Christina Perri. Ontem à noite, sozinho no meu quarto, eu chorei ouvindo uma música sobre amor eterno. E sabe por quê? Porque no fundo, Camila, eu ainda sou aquele garoto sensível e romântico que você rejeitou 3 meses atrás. Joguei o cigarro no chão e o pisei com mais força do que necessário. A diferença é que agora eu escondo isso. Eu construí essa persona, essa máscara, porque descobri que vocês não querem o cara sensível. Vocês dizem que querem, suas mães dizem que querem, suas amigas dizem que querem, mas na hora de escolher, vocês correm atrás do cara que mal responde mensagem. Camila estava pálida, me olhando como se eu tivesse perdido a sanidade. Você não está apaixonada por mim, continuei levantando da cadeira. Você está apaixonada por uma performance. Por um cara que eu inventei baseado nos caras que vocês realmente escolhem. E o mais triste é que essa performance funciona. Funciona tão bem que até eu comecei a acreditar nela. Peguei minha jaqueta e comecei a me afastar, mas me virei mais uma vez. Quer saber a verdade, Camila? Eu te amei por 2 anos, 2 anos inteiros. Eu escrevia seu nome na margem dos meus cadernos como um adolescente idiota. Eu sonhava com o dia em que você me veria como algo mais que um amigo. E quando finalmente você me vê dessa forma, quando finalmente você me quer, eu descobri que não sou mais eu. Saí do pátio andando rápido, o coração batendo descompassado, as mãos tremendo. Não de nervosismo dessa vez, mas de alívio. Como se eu tivesse acabado de confessar um crime que estava carregando sozinho há meses. Fui direto para o banheiro da universidade e me tranquei numa cabine. Olhei para o reflexo distorcido na superfície metálica da descarga e não reconheci quem estava me olhando de volta. O cabelo mais longo, a postura forçadamente relaxada, a expressão estudadamente indiferente. Quando havia sido a última vez que eu havia sorrido de verdade? Quando havia sido a última vez que eu havia demonstrado interesse genuíno por alguma coisa? Quando havia sido a última vez que eu havia sido apenas eu? Tirei o celular do bolso e olhei para as mensagens não lidas.
Fernanda perguntando se eu queria sair no fim de semana. Duas garotas que eu mal conhecia me convidando para festas. Um cara da minha turma querendo saber meu segredo com as mulheres. E ali, na última mensagem, um número que eu não tinha salvo. Oi, Lucas. Aqui é a Sofia da festa de sexta. Achei seu número com o Rafael. Queria conversar com você. Quando você quiser parar de representar e começar a ser você mesmo, me chama. Olhei para aquela mensagem por 5 minutos inteiros. Sofia havia visto através da minha máscara desde o primeiro momento. Ela havia percebido o que eu estava demorando meses para admitir. Eu havia me perdido completamente na persona que criei. Saí do banheiro com uma certeza cristalina na mente. Eu não aguentava mais ser aquele personagem. Não aguentava mais fingir indiferença quando sentia coisas profundamente. Não aguentava mais fumar cigarros que me faziam mal só para ter algo para fazer com as mãos. Não aguentava mais rejeitar pessoas que se importavam comigo só para manter uma imagem de cara inacessível. Mas o mais assustador de tudo era que eu não sabia se ainda era possível voltar atrás. A máscara havia colado tanto na minha pele que eu não tinha certeza se ainda existia um Lucas real por baixo dela. E foi com essa dúvida terrível que caminhei de volta para casa, sabendo que precisava tomar uma decisão que mudaria minha vida mais uma vez. Continuar sendo quem eu achava que as pessoas queriam, ou tentar descobrir quem eu realmente era por baixo de toda essa performance. Foi aí que finalmente encontrei uma saída. Não uma saída fácil, não uma solução mágica que resolveria tudo instantaneamente, mas um caminho de volta para mim mesmo. Cheguei em casa naquela tarde com a mente mais clara do que havia estado em meses. Minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar, ainda uniformizada do hospital. Ela olhou para mim com aquela expressão preocupada que havia se tornado constante nas últimas semanas. Como foi a aula hoje? Perguntou como sempre fazia. Normalmente eu responderia com um "foi normal" ou mudaria de assunto. Mas algo havia mudado após minha explosão com Camila. Era como se uma barragem tivesse se rompido dentro de mim. Mãe, eu disse, sentando na mesa da cozinha, preciso te contar uma coisa. Ela parou de mexer a panela e me olhou com atenção total. Lembra de todos aqueles conselhos que você me dava sobre como ser um bom homem? Sobre ser gentil, cuidadoso, respeitoso? Claro, ela respondeu, se sentando na minha frente. Por quê? Eu segui todos eles, durante anos. E sabe o que aconteceu? Fui rejeitado, sistematicamente, por todas as garotas de quem eu gostei. Vi a expressão dela mudar, uma sombra de dor passando pelos seus olhos. Então eu me transformei no oposto, continuei. Virei o cara frio, indiferente, que não demonstra interesse, e funcionou. As mesmas garotas que me rejeitaram agora correm atrás de mim. Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento, processando o que eu havia dito. Mas hoje eu percebi uma coisa, prossegui. Eu não sou nem o cara gentil demais, nem o cara frio demais. Eu sou eu, e eu não sei mais quem é esse eu. Meu filho, ela disse finalmente, sua voz carregada de uma tristeza que eu não esperava. Eu sinto muito. Sente muito por quê? Por ter te dado conselhos baseados no que eu achava que as mulheres deveriam querer, em vez de te ensinar a ser autenticamente você mesmo. Ela pegou minha mão. Eu queria tanto te proteger de ser machucado que acabei te ensinando a se esconder. Naquela conversa, pela primeira vez em meses, eu chorei. Chorei pelo Lucas, de 17 anos, que escrevia cartas de amor que nunca enviava. Chorei pelo Lucas, de 19, que achou que precisava se transformar completamente para ser amado. E chorei pelo Lucas, de 21, que havia se perdido tanto na performance que não sabia mais como parar de atuar. O que eu faço agora? Perguntei, me sentindo novamente como uma criança pedindo conselhos para a mãe. Você para de interpretar, ela disse simplesmente.
e começa a descobrir quem você realmente é quando não está tentando ser nem o cara perfeito, nem o cara rebelde. Na semana seguinte, comecei um processo que só posso descrever como arqueologia pessoal. Comecei a escavar camadas e camadas de personas que havia construído, tentando encontrar algo autêntico por baixo. Primeiro, parei de fumar. Foi mais difícil do que imaginava, não pelo vício físico, que ainda era pequeno, mas porque o cigarro havia se tornado minha muleta social. Sem ele, eu precisava lidar com os silêncios de forma natural, encontrar outras formas de ocupar as mãos, outras maneiras de demonstrar que estava confortável. Segundo, respondi à mensagem da Sofia. Oi, Sofia, você estava certa. Eu estava representando, e estou cansado disso. Quer conversar? Ela respondeu no mesmo dia. Quero. Mas só se você vier sem a jaqueta preta e sem a pose de cara misterioso. Nosso primeiro encontro foi estranho. Eu me senti nu sem minha armadura comportamental. Não sabia como me sentar, como olhar para ela, como falar sem o filtro cuidadosamente construído que havia se tornado minha segunda natureza. Você parece nervoso, ela observou. Estou, admiti. Não sei mais como ser natural. Por que você se transformou naquele personagem? Ela perguntou sem julgamento na voz, e eu contei tudo. As rejeições, a frustração, a decisão consciente de me tornar o oposto do que eu era. A transformação que funcionou tão bem que me perdeu no processo. Você sabe qual é a ironia de tudo isso? Sofia disse quando terminei de falar. O cara que você está tentando imitar, o cara frio, indiferente, misterioso, geralmente é assim porque também está se escondendo. Você criou uma performance baseada na performance de outros caras. Essa observação me atingiu como um raio. Eu havia passado meses estudando e imitando homens que provavelmente também estavam fingindo ser algo que não eram. Com Sofia, comecei a praticar ser autêntico novamente. Era como reaprender a andar depois de um acidente. Eu havia esquecido como expressar interesse genuíno por alguém sem parecer desesperado. Havia esquecido como ser gentil sem ser subserviente. Havia esquecido como ser vulnerável sem ser fraco. Mas o mais difícil foi lidar com as outras garotas que haviam se interessado pela minha versão fabricada. Camila continuou me procurando por semanas, confusa com minha mudança repentina. Fernanda não entendia por que eu havia voltado a ser chato. Outras garotas simplesmente perderam o interesse quando perceberam que o cara misterioso havia desaparecido. E isso doeu. Não vou mentir. Depois de meses sendo o centro das atenções, voltar a ser invisível para algumas pessoas foi um golpe no ego. Mas aos poucos percebi que preferia ser ignorado sendo eu mesmo do que ser desejado sendo uma mentira. O processo não foi linear. Houve dias em que tive vontade de voltar para a persona que funcionava, especialmente quando me sentia rejeitado ou ignorado. Houve momentos em que peguei o maço de cigarros que havia guardado, tentado pela facilidade da máscara. Mas toda vez que isso acontecia, eu lembrava da sensação de vazio que sentia quando Camila me dizia que estava apaixonada por mim. Eu lembrava da expressão de Sofia quando disse que eu estava representando. Eu lembrava do olhar triste da minha mãe quando percebeu que seus conselhos haviam me levado a me esconder. Talvez você também tenha passado por algo parecido. Talvez você também tenha descoberto que ser quem você realmente é pode ser mais difícil do que interpretar o que as pessoas querem ver. Talvez você também tenha se perdido tentando ser a versão de si mesmo que achou que seria mais aceita. Se for o caso, eu quero que saiba que é possível encontrar o caminho de volta. É difícil, é desconfortável, às vezes é solitário, mas é infinitamente melhor do que viver uma mentira, mesmo que seja uma mentira que funciona. Hoje,
Um ano depois daquela tarde no pátio da universidade, eu ainda estou aprendendo quem eu sou quando não estou tentando impressionar ninguém. Ainda tenho dias em que sinto vontade de voltar para a performance que me dava resultados imediatos. Mas também tenho dias em que me sinto genuinamente confortável na minha própria pele. Sofia e eu estamos juntos há 8 meses. Não porque eu a conquistei usando táticas ou estratégias, mas porque descobrimos que gostamos um do outro quando somos autênticos. E essa é uma sensação que nenhuma performance pode replicar. Você pode aprender com isso que a autenticidade, por mais clichê que possa soar, é realmente o único caminho sustentável para relacionamentos genuínos. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível, me transformando em alguém que não era e descobrindo que o sucesso baseado em mentiras é oco e autodestrutivo. A lição mais importante que tirei de toda essa experiência é que existe uma diferença gigantesca entre crescer como pessoa e se transformar em outra pessoa. Crescer é desenvolver suas qualidades naturais, aprender a se comunicar melhor, ganhar confiança sendo quem você é. Transformar-se em outra pessoa é criar uma máscara baseada no que você acha que os outros querem ver. Quando eu era o cara bom demais, meu erro não era ser gentil ou cuidadoso. Meu erro era ser essas coisas esperando algo em troca. Eu era gentil porque achava que isso me daria direito ao amor das pessoas. Era cuidadoso porque esperava ser recompensado com interesse romântico. Era disponível porque queria ser indispensável. Mas quando me transformei no cara frio, cometi o erro oposto. Passei a ser calculista, manipulativo, emocionalmente indisponível, não porque fosse natural para mim, mas porque funcionava. E descobri que qualquer estratégia baseada em manipulação, mesmo que funcione temporariamente, é insustentável a longo prazo. O insight universal que posso oferecer é este: as pessoas se sentem atraídas por autenticidade, não por performances. O problema é que nossa sociedade nos ensina tantas performances diferentes que, às vezes, perdemos contato com nossa essência real. Você pode desenvolver confiança sem se tornar arrogante. Pode ser independente sem ser frio. Pode ser gentil sem ser subserviente. Pode ser sensível sem ser fraco. Pode ser disponível sem ser desesperado. A chave está em fazer essas coisas porque elas são naturais para você, não porque espera uma recompensa específica. Se você é homem e se identifica com minha história, saiba que não existe um modelo único de masculinidade que funciona para todo mundo. Alguns homens são naturalmente mais reservados, outros mais expressivos. Alguns são naturalmente mais independentes, outros mais conectivos. O segredo não é imitar um tipo específico, mas desenvolver a melhor versão de quem você já é. Se você é mulher e reconhece ter se sentido mais atraída por homens emocionalmente indisponíveis, vale a pena refletir sobre o porquê. Às vezes, essa atração vem de questões não resolvidas com autoestima. Às vezes, vem de padrões familiares. Às vezes, vem simplesmente de não ter tido contato com homens que conseguem ser confiantes e disponíveis ao mesmo tempo. O que aprendi é que relacionamentos saudáveis são construídos quando duas pessoas autênticas se encontram e decidem crescer juntas, mantendo suas individualidades. Não quando uma pessoa se transforma naquilo que acha que a outra quer. A transformação que realmente vale a pena não é aquela que te faz conseguir mais atenção ou mais sucesso superficial. É aquela que te faz se tornar uma versão mais madura, mais consciente e mais integrada de quem você sempre foi. É aprender a expressar suas qualidades naturais de forma mais efetiva, não escondê-las por trás de uma persona fabricada. Hoje, sei que isso mudou minha vida para sempre. Não apenas porque me ensinou sobre relacionamentos, mas porque me ensinou sobre integridade pessoal.
Aprendi que não adianta conseguir o que você quer se no processo você perde quem você é. Gostaria de saber, isso já aconteceu com você? Você já se sentiu tentado a se transformar em alguém completamente diferente para conseguir atenção ou aceitação? Ou talvez você já tenha percebido que está se sentindo atraído por pessoas que são emocionalmente indisponíveis? Conte nos comentários qual foi sua experiência com isso. Você já passou pela fase de tentar ser o cara ou garota perfeita e não funcionar? Ou talvez tenha experimentado a transformação oposta, como eu fiz? Estou genuinamente curioso para saber se outras pessoas passaram por dilemas parecidos. E se você chegou até aqui, provavelmente essa história ressoou com algo na sua experiência. Se foi assim, considere se inscrever no canal e deixar um like. Não porque eu estou pedindo, mas porque talvez você queira ver mais conteúdo sobre relacionamentos, autenticidade e crescimento pessoal baseado em experiências reais. Às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que nos mostram que não estamos sozinhos nas nossas confusões e contradições. E quem sabe, compartilhando nossas experiências, possamos ajudar outras pessoas a evitarem os mesmos erros ou a encontrarem o caminho de volta para si mesmas.